A paz do Senhor Jesus, amado irmão, 7 minutos com Deus, o nosso devocional que é diário, que alimenta. E hoje eu quero falar de um assunto que está em voga, está nas trends aí, nas principais da internet, que são essas pessoas famosas que se afastam dos caminhos do Senhor e se decidem por uma vida secular, por uma carreira secular ou algo do tipo. E eu fiquei pensando, meditando, analisando a dificuldade de se caminhar com Deus, de completar a carreira, exatamente aquilo que Paulo vai dizer em 2 Timóteo, né? Completei a carreira, combati o bom combate. Completei a carreira, guardei a fé. Então, guardar a fé numa carreira proposta por Deus, combatendo o bom combate. É de uma dificuldade extrema, uma luta extrema. Alguns versículos selecionados, onde vai dizer que no fim dos tempos, ou nos últimos tempos, muitos apostatariam da fé, abandono da fé. Por exemplo, mas o Espírito diz expressamente que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, 1 Timóteo 4:1. Também tem 2 Timóteo 2, e a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Tito 1:10, porque, veja, todas as cartas são pastorais, né? Porque há muitos insubordinados, faladores vãos e enganadores, especialmente os da circuncisão. Também tem 2 Timóteo, se nós o negamos, ele também nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Lá em Romanos 15:4, porque tudo que foi escrito no passado foi escrito para nosso ensino, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. 2 Tessalonicenses, porque há entre vocês muitos que vivem de maneira desordenada, que não trabalham, mas se intrometem na vida alheia. Cuidado, que ninguém os engane de modo algum, antes daquele dia virá apostasia, e então será revelado o homem do pecado, filho da perdição, 2 Tessalonicenses também. E tantos outros textos, né? Mateus 26:41, vigiem e orem para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Opa, e como é fraca! Mas Deus está sempre esperando os desobedientes, aqueles que se apostataram. O texto que eu queria trazer está em Jeremias 8, a partir do verso de número 4, diz assim: diga-lhes mais, assim diz o Senhor, quando as pessoas caem, será que não se levantam? Quando alguém se desvia do caminho, não torna a voltar? Por que então este povo de Jerusalém se afasta em contínua rebeldia? Persiste no engano e não quer voltar. Eu escutei e ouvi, mas eles não falam que é reto. Ninguém se arrepende da sua maldade. Ninguém pergunta, o que foi que eu fiz de errado? Cada um se afasta e segue o seu caminho como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Até a cegonha no céu conhece as suas estações, e a rolinha, a andorinha e o grou observam o tempo da sua migração. Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Amém. Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Deus te conhece a tal ponto, e preste atenção nessa palavra, Deus te conhece a tal ponto que sabe da tua natureza. A tua natureza, a minha natureza, a nossa natureza é cair, é abandonar a fé, é abrir mão de caminhar com Jesus, é abrir mão de cultuar, é abrir mão de uma porção de coisas que tem a ver com Deus. Jesus não é bobo, Deus não é bobo, Ele sabe que a gente nasceu e a nossa carne, a nossa natureza é cair, como Adão caiu, como tantos outros caíram, como o povo aqui caiu. Só que, deixa eu comunicar isso aqui de maneira que você entenda, muito simples. A natureza é de queda,
mas o propósito em Deus é de triunfo. Vamos lá. Pastor, eu não entendi. Então eu quero explicar de maneira muito simples. O que temos visto nos últimos tempos nada mais é do que as Escrituras, numa porção de versículos que eu li e nesse texto que eu preparei para vocês. Cada um se afasta e segue o seu caminho, como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. É o que a gente tem visto, cada um querendo viver a tua vida dentro desse egoísmo absoluto, dentro dessa vontade de fazer apenas o que eu tenho vontade e jamais, em hipótese alguma, fazer aquilo que Deus, o que a palavra de Deus diz para que eu faça, porque a minha natureza, e Deus sabendo disso, vai nos dando essas inúmeras chances de voltar. A minha natureza é esta. Eu nasci com a natureza pecaminosa e você também. Mas o propósito em Deus, ser chamado filho de Deus, tem um outro propósito. Para que você entenda. A bicicleta foi feita para andar, mas a natureza dela é cair. Se você pegar uma bicicleta, por que se faz uma bicicleta? Uma bicicleta com 2 rodas apenas. Você pega uma bicicleta, se você tentar deixar a bicicleta em pé sozinha, ela cai. Porque a natureza dela é cair. Mas ela foi feita para andar. Ela foi feita para ficar de pé. Deu para você entender? Ela foi feita para andar. Ela foi feita para ficar de pé. Ela foi feita para correr. Ela foi feita para subir montanha, para descer montanha. Mas se você soltá-la e deixá-la sozinha, ela cai. Porque é da natureza dela. Ela não foi feita para cair. Mas a natureza dela faz com que ela caia. Então veja, sozinha você não consegue. Você cai. Essas pessoas que se arriscam dentro desse texto, ninguém se arrepende da sua maldade. Cada um se afasta e segue o seu caminho, como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Até a cegonha no céu conhece as suas estações, e a rolinha, a andorinha e o grou observam o tempo da sua migração, mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Então as pessoas estão brincando com Deus. Deus sabe que a tua natureza é de queda, Deus sabe que a tua natureza é cair. Você não foi feito para isso, mas a tua natureza é esta. Como a bicicleta, a tua natureza da bicicleta, quem construiu a bicicleta? A moto. Quem construiu a moto? Não construiu a moto para que ela fique derrubada no chão. Mas se você soltar e não tiver ninguém pilotando, ela cai. Se Jesus não pilotar a tua vida, irmão, você cai. Essas pessoas que brincam colocando a mão muito próxima do inferno, cairão. E não temem o juízo do Senhor. A natureza é de queda. Se Jesus não pilotar, você vai cair. Então cuidado. A palavra de hoje é vigia. Vigia porque essa moto, se Jesus não pilotar, cai. Porque a natureza é para cair. Embora o propósito seja outro. Ela foi feita para correr, para andar em alta velocidade pelas rodovias, avenidas. Mas sem um piloto, ela cai. Assim é a tua vida. E Deus sabe, não seja tolo, não seja tola. Deus sabe que você foi feito, a tua natureza, a minha natureza, é propensa à queda, não a ficar de pé. E é difícil sair do trono, colocar Jesus nele e deixar que Jesus guie a tua vida. Fica com essa palavra, medite sobre ela, pense sobre ela. Tem muita gente tirando Jesus do comando, tem muita gente deixando Jesus para trás, não mais como piloto, mas como coadjuvante da história. E ele sendo coadjuvante, você acaba caindo. Senhor, em nome de Jesus eu oro para que todos aqueles que me ouvem, que me assistem, assim como diz o texto em Jeremias, quantas pessoas indo cada um para um lado, querendo fazer aquilo que dá na cabeça, e se perdem porque tem essa natureza pecaminosa de queda. E o Senhor sabe dessa natureza. Senhor, seja o piloto comandante de nossas vidas. Tu és o nosso general. Senhor, abençoa todos aqueles que ouviram e assistiram esses 7 minutos com Deus, que também é especial. Porque não estamos limitados a um tempo.
Nós estamos sempre condicionados àquilo que o Espírito diz à igreja. E hoje é isso que o teu Espírito diz a essa igreja que me assiste e me ouve. E eu abençoo todos estes em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Até o próximo episódio de 7, 8, 9, 10 minutos com Deus.